Olá, estamos de volta mais uma vez, poder trazer uma mensagem para você, uma mensagem para o seu coração. Não sei o que você está passando nesse momento, o que passou durante essa semana, o que ocorreu durante esses dias, mas quero trazer esse vídeo. Vocês podem estar vendo no título desse vídeo. Vamos estar falando um pouquinho sobre o silêncio que às vezes é tão ensurdecedor, aquele silêncio que às vezes nós não sabemos de onde vem, não sabemos para onde vai, não sabemos o que vamos fazer nas nossas vidas, não sabemos qual o propósito de Deus com tudo isso que nós estamos passando. E eu falei no último vídeo que eu não ia falar, não ia ser devocional, e não é um devocional, mas quero lembrar de vocês uma passagem lá do primeiro capítulo de Lucas, onde fala sobre a anunciação de Jesus, mas só que antes disso é falado sobre João Batista e seu pai. Então vamos falar um pouquinho sobre o seu pai, Zacarias, e tudo o que aconteceu, tudo que houve antes do fato acontecer, este ocorrido aqui no primeiro capítulo, que vemos a partir do versículo 5. Israel passou alguns períodos, até hoje passa alguns períodos de silêncio de Deus, passa alguns períodos de Deus acaba deixando que o inimigo leve o seu povo cativo, deixando que o seu povo sofra, todas as vezes para que ele possa aprender, porque muitas das vezes nós acabamos saindo do caminho que Deus quer para nós. Então nós acabamos colocando o nosso pensamento e não o pensamento de Deus na frente. E hoje está um dia quente, acabou suando bastante, mas vamos prosseguir. E houve muitos períodos de silêncio que podemos ver na Bíblia, Deus não falando com o seu povo. Deus acabou, podemos falar até que ele virou as costas para o seu povo, porque o seu povo não estava seguindo aquilo que era para ser seguido. Eles queriam fazer as coisas da própria cabeça. E muitas das vezes hoje temos isso também. E Deus muitas das vezes acaba não falando do jeito que a gente quer. Deus fala de algumas formas que às vezes nós pensamos que Deus está em silêncio, mas Ele está trabalhando. Deus trabalha no silêncio, não é em grito. Ele é uma leve brisa. Então, Davi pediu ao Senhor e houve silêncio com ele. Ana clamava no templo. Não sei se vocês já leram, mas se não leram, leia 1 Samuel. Ana ia para o templo, louvava ao Senhor, chorava, pedia, suplicava, porque todo ano que eles iam para o templo, Eucana ia com suas duas esposas, Ana e Penina. E Penina todo ano ia apresentar uma criança para Deus no templo. E Ana chorava, amargurada, ela queria ter uma solução para a vida dela. E vemos outros casos também, Davi, muitos dos profetas, eles clamavam ao Senhor, pediam uma resposta de Deus, mas acabou que não houve uma resposta do jeito que eles queriam. Mas sempre Deus amparou os seus filhos. Então, vemos uma pausa de 400 anos de silêncio de Deus, onde por mais uma vez o povo deixou de seguir os caminhos do Senhor, deixou de guardar os mandamentos do Senhor no seu coração, os seus decretos, seus preceitos, e desviou do caminho que Deus tinha proporcionado para eles. Deus tinha livrado eles do Egito, Deus tinha livrado eles do cativeiro, Deus tinha livrado eles de muitas coisas, muitas guerras. Eles foram vitoriosos pelo nome de Deus. E nesses 400 anos de silêncio que nós vemos, não ouviu-se a voz de Deus nem uma vez. Mas podemos ver aqui no primeiro capítulo de Lucas que mesmo sem ter
a resposta de Deus, algumas pessoas, alguns homens iam ao templo, os sacerdotes, eles iam ao templo e continuavam fazendo seus sacrifícios. E podemos ver aqui, vou dar uma breve leitura. Havia nos dias de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abidias. Sua mulher era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas não tinham filhos, pois Isabel era estéril e os dois eram de idade avançada. Aí podemos seguir a história e vamos ver o anjo falando com Zacarias e tudo que ocorreu. Mas podemos ver aqui no versículo 6 que ambos eram juntos diante de Deus, eram justos diante de Deus, irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Então, mesmo sem resposta, eles eram pessoas irrepreensíveis, eram pessoas tementes a Deus, mesmo que Deus muitas das vezes não falava com eles. Então, podemos ver com isso que nós queremos ouvir tanto de Deus, queremos saber tanto de Deus, mas estamos fazendo o que é certo aos olhos de Deus? Estamos seguindo os preceitos de Deus? Estamos fazendo aquilo que Deus quer para nós? Então, nesses 400 anos de silêncio, o povo alguns ainda faziam os seus sacrifícios, levavam as suas ofertas ao templo para que possam, de uma forma, purificar o corpo deles, purificar a alma deles, livrar eles dos pecados. Então, e um deles era Zacarias, daqui do grupo de Abidias, e sua mulher era Isabel, da linhagem de Arão. E para cumprir tudo aquilo que era para a vida deles, para tudo que estava, segundo até mesmo os profetas, o profeta Isaías, ele profetizou de que nasceria da linhagem de Davi o Filho de Deus, o Salvador, o Messias, Jesus Cristo. Então, 400 anos num silêncio, onde Deus não respondia, mas podemos ver que Ele fala dentro do templo. Talvez Zacarias entrou naquele templo. Naquele dia, o cheiro provavelmente estava diferente das outras vezes que ele estava do lado de fora, das outras vezes que ele não foi selecionado por sorteio, como podemos ler, para poder fazer esse sacrifício. E o aroma provavelmente era diferente, porque Deus estava ali. Deus estava falando até mesmo na essência, Deus estava falando no local, Deus estava falando de forma não tangíveis, de formas que acaba que não damos tanta atenção, mas vemos que durante o sacrifício o anjo veio a ter com Zacarias, veio a falar com ele, veio falar que a sua esposa teria um filho e que seu nome seria João Batista, qual conhecemos a história, que foi um dos maiores profetas para mim, porque ele profetizou e ele viu a profecia se cumprindo, como vemos que está escrito lá em João. Eis aqui o Cordeiro de Deus. Então, podemos ver que um silêncio ensurdecedor, que muitas das vezes parece que não tem soluções para nós, para Deus, é totalmente alinhado com a sua vontade. Não é com a nossa vontade que precisamos nos preocupar. Isso está bom, isso está agradável para a vontade de Deus. E assim Ele enviará respostas para nós. Ele falará conosco se tivermos nossos ouvidos sensíveis à sua voz. Se podemos ver, ouvir, sentir. Deus está em tudo. Deus, Ele é onipresente, Ele é onipotente, onisciente. Deus está em tudo. Deus é tudo. Então tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, não sei o que está acontecendo na sua vida,
Não sei o volume que está esse silêncio ensurdecedor, esse silêncio que não ouvimos aquilo que queremos. Mas será que é aquilo que precisamos estar ouvindo neste momento? Então, guarde essa palavra no seu coração, pense bem, repense tudo o que você está passando, tudo o que você está fazendo, que pode ser uma coisa, como eu disse já, às vezes os pequenos detalhes influenciam bastante para que possamos ouvir claramente a voz de Deus. Então, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa ter falado com você, que Deus possa te responder, não aquilo que você quer, mas sim o que você precisa, porque pode parecer que não seja o ideal, mas mais para frente você estará entendendo aquilo que Deus preparou para você, tá bom? Então, coloque Deus em primeiro lugar, ame sua família, faça as coisas segundo o coração de Deus, seja uma pessoa boa, seja uma pessoa que, como está escrito aqui, ambos eram justos diante de Deus, irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Eles não tinham que ser repreendidos em nada, porque eles faziam tudo segundo a vontade de Deus, mesmo no silêncio. Então não espere Deus te abençoar, Deus falar com você, para que você possa estar fazendo alguma coisa. Já faça alguma coisa, mas não tente barganhar com Deus, não faça algo em troca com Deus. Faça por amor, faça por gratidão a tudo que Ele tem feito na sua vida. Passamos por muitas coisas nem essa última década, que nem completou, falta ainda 5 anos para completar uma década. E o que passou? Podemos glorificar a Deus porque não morremos. Muitas pessoas perderam seus pais, suas mães, seus irmãos, filhos, o pai enterrando filho, filho enterrando pai. Então, não sei se você passou, se não passou, graças a Deus, mas se passou, você ainda está de pé, você está pronto para seguir os preceitos e os mandamentos do Senhor. Então, repense tudo que você está fazendo, tudo que você fez até hoje, para que Deus possa falar com você, esse silêncio possa se cessar na sua vida. E para que esse silêncio também cesse na vida de outras pessoas, compartilhe esse vídeo com essa pessoa que você sabe que está precisando ouvir essa palavra, para que Deus possa estar usando esse vídeo para alcançar essas pessoas, tá bom? Então, não esqueça de compartilhar, curta esse vídeo, comente, para que alcance mais pessoas, para que possa chegar a mais pessoas. Então, fiquem com Deus, como eu sempre digo, hoje melhor que ontem, mas amanhã vai ser melhor que hoje. E eu creio que amanhã Deus vai dar uma resposta para você. Não a que você quer, mas a que você precisa. Se for a que você quer, amém. Mas se for uma outra diferente, que seja feita primeiramente a vontade de Deus. Que seja feita a justiça de Deus primeiramente. E as demais coisas vão ser acrescentadas em nossas vidas. Amém? Fique com Deus, não esqueça dele. Hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Amém?